Que Stranger Things tem um mundo invertido, todo mundo já sabe. Mas existe mais de uma dimensão apresentada ali no universo de Stranger Things. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre todas as dimensões que existem por trás desse universo e no que elas exatamente são diferentes ali umas das outras. Eu acho esse tema super bacana porque, principalmente com a chegada da quinta temporada, muitas dessas dimensões serão mencionadas de novo, né? Talvez a origem de algumas delas. Então é bacana a gente saber como cada uma funciona, até pra gente teorizar sobre o final da série. Outra coisa super importante é que o roteiro desse vídeo foi baseado na thread de um seguidor, que seria o Cauã, tá aparecendo aí a conta dele no Twitter, né, que eu nunca vou chamar de X. Mas o Cauã fez uma thread, né, fez uma sequência ali de postagens envolvendo essa temática. O cara curte bastante desse universo, ele pesquisa bastante as referências por trás da série, então eu achei super interessante trazer um vídeo falando dessas dimensões, pegando também como referência o material aí que o Cauã trouxe na conta dele. E é claro que as informações não vão partir apenas dessa thread, mas também desse livro aqui do universo de Stranger Things, né? Stranger Things Worlds Turned Upside Down. Inclusive, não queria falar nada não, mas a minha edição aqui, ela tem um autógrafo. Olha só que gracinha. Isso porque eu já tive a oportunidade de conhecer o Noah Schnapp alguns anos atrás, então eu levei esse meu livro aqui pra ele autografar. E basicamente, gente, esse livro aqui, ele conta bastante dos bastidores da série, tem muitas entrevistas com a galera que criou o mundo invertido, diretores de produção, diretores de set, tem as referências de Stranger Things aqui. Então vocês podem até não saber, mas esse livro é referência para muitos roteiros do Plantão Geek. Então pode ficar tranquilo que as informações que vocês vão ver nesse vídeo aqui não são teorias, tá? São informações verificadas que fazem parte aí da mitologia de Stranger Things. Então se você já gostou do tema do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. Já manda esse vídeo pra essa galera justamente pra gente conhecer aqui de todas as dimensões que Stranger Things vai estar trabalhando na quinta temporada. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre a mitologia por trás da série. Vamos falar das dimensões existentes de Stranger Things. Vou lembrar novamente, né, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, a oportunidade é agora. E deixa o seu like também, porque me ajuda demais na criação de conteúdo. Mas beleza, né galera, como é que a gente começa a falar das dimensões? A gente pode começar com a dimensão mais antiga existente em Stranger Things, que é chamada de Dimensão X. Esse daqui, galera, é aquele ambiente super estranho que o Henry, né, o nosso querido Vecna, adentrou ali em 1979. É onde ele caiu, né, é onde começou essa história dele como Vecna. Basicamente é aquele ambiente todo amarelado que a gente viu na quarta temporada. E uma coisa que faz você identificar muito rápido, né, essa dimensão, é o fato de você ter asteroides no céu. Quase como se aquela gravidade estivesse funcionando ao contrário. O solo é rochoso, é coberto de vinhas, e a gente recebe essas informações, né, da descrição através do roteiro da série mesmo, tá? Então você tem alguns momentos que no roteiro é mencionado algumas descrições da Dimensão X. E esse lugar é importante porque é daqui que vem todas as criaturas, todos os elementos que a gente conhece do mundo invertido. Essa daqui é a Dimensão Natal, é onde eles nasceram. Então todas as formas de vida, todas as coisas que a gente associa com o mundo invertido desde a primeira temporada, a gente vê que a origem deles é na Dimensão X. Outra informação interessante que a gente consegue dessa dimensão vem a partir do jogo de realidade virtual de Stranger Things. A partir dele, a gente vê que a Dimensão X também tem diferentes biomas, né? Tem ambientações com cores diferentes. E uma coisa que a Dimensão X tem e o mundo invertido não, é justamente a presença de água, né? Então a Dimensão X tem água para matérias orgânicas. Ou seja, é um mundo estável, você tem plantas, você tem animais ali. E lembra que eu falei que essa é a dimensão mais antiga de Stranger Things? O que faz a gente comentar isso são algumas informações que a gente consegue na peça de teatro de Stranger Things, que se chama The First Shadow. Inclusive, a gente tem um vídeo inteiro no canal falando dessa peça, né, contando a história por trás dela. Em determinado momento dessa peça, conta que no ano de 1943, estava rolando um experimento
experimento da Marinha para fazer com que um navio ficasse invisível a radares. Esse projeto foi chamado de Projeto Rainbow, ou então Projeto Filadélfia. E o que aconteceu é que esse navio acidentalmente foi teletransportado para a dimensão X, onde a tripulação foi atacado por vários Demogorgons. E esse é um ponto interessante porque quem viu o vídeo sobre a história real por trás de Stranger Things, porque caso você não saiba aí, Stranger Things se baseia em um compilado de histórias reais, projetos reais. E o Projeto Filadélfia foi exatamente sobre um navio que desapareceu completamente e apareceu num outro ponto ali do globo terrestre, muito distante da sua origem, e ninguém sabe explicar o que aconteceu. E aí Stranger Things basicamente deu uma outra explicação pra isso, né? Caso você queira ver esse vídeo, vai estar aqui no card, tá? E aí você fica sabendo aí da história real por trás de Stranger Things. Então, eu tô contando essa história pra mostrar pra vocês que em 1943 já tinha menções da dimensão X. Então, assim, muitos anos antes, até naquela época que o Vecna era criança ainda. Então, com certeza, se você quer explorar a origem de tudo, você tem que ver mais da dimensão X. E com certeza isso vai mostrar ali na 5ª temporada. I guess you're still not quite awake, huh? Mas é claro que para ir para a dimensão X não é simplesmente passar por um portal. Existe aí uma fenda entre mundos. E essa fenda também é uma dimensão conhecida em Stranger Things como Hellscape. E a gente já viu ela na série também. O Hellscape é a barreira entre os mundos, é o que separa o nosso mundo da dimensão X. Esse é o ambiente que aparece lá no ano de 79, quando a Eleven manda o Henry por uma fissura, né? Então vocês podem perceber nessa cena aí, que o Henry, ele atravessa um portal e começa a cair eternamente ali. Esse lugar que ele tá passando, né, de cenário bem vermelho, uma cor bem forte avermelhada, é justamente o Hellscape. Esse lugar é descrito como um abismo. Mas também a gente pode ver que se parece bastante com uma fissura, né? Uma rachadura. O Hellscape, ele tem 2 camadas paralelas de nuvens, uma de cada lado, que constantemente libera raio. E através dessas camadas tem muitas paredes rochosas que, dependendo ali da perspectiva, pode parecer umas montanhas. Pelo fato da cor vermelha e amarela se misturarem bastante ali no Hellscape, muita gente pode achar que ele faz parte da dimensão X, ou até mesmo que é a dimensão X. Sendo que não é bem assim, são 2 dimensões diferentes. Pensa que o Hellscape é como se fosse um túnel, né? Você tem que atravessar esse túnel para chegar em algum lugar. No caso, a dimensão X. E outra coisa muito interessante é que o Hellscape, ele não suporta a vida, ele não suporta matéria orgânica. É por isso que o Vecna sai todo ferrado ali desse túnel, né, dessa fissura, porque os raios começam a atacar essa matéria orgânica, né, tentam acabar com a vida ali presente. É claro que o Vecna, ele é muito mais forte que isso, mas não fez com que ele deixasse de ser estragado ali, né, pelo Hellscape, basicamente. Por isso que ele tem toda aquela aparência esquisita ali quando ele chega na dimensão X. Basicamente, a função do Hellscape é impedir que a dimensão X se colida com o nosso mundo. Só que esse Hellscape futuramente seria substituído por uma outra dimensão. Essa daqui muito mais famosa do que qualquer outra dimensão presente na mitologia de Stranger Things. E é claro que eu tô falando aqui do Mundo Invertido, a dimensão mais famosa da série. O Mundo Invertido é uma réplica de Hawkins, né, basicamente. Uma réplica da cidade no dia 6 de novembro de 1983. Essa foi a data, inclusive, que o Mundo Invertido foi criado, né, primeiramente. E uma coisa interessante é que essa dimensão mistura coisas da nossa dimensão, né, ou seja, essa réplica de Hawkins, com elementos da dimensão X. O Mundo Invertido, ele surgiu no momento que a Eleven toca o Demogorgon no Void, que é um lugar ali que a gente já vai explicar mais sobre. Mas basicamente, quando ela tocou nesse Demogorgon, um portal foi aberto. E essa dimensão é uma cópia exata de Hawkins naquele momento, né, naquele momento que a Eleven tocou ali no Demogorgon. É por isso que a gente tem a impressão que o Mundo Invertido tá parado no tempo, né, em 6 de novembro de 83. A confirmação que o Mundo Invertido é uma réplica de Hawkins aí nessa data específica veio já em 2017 a partir do Chris Trujillo, que é o designer de produção da série, ou seja, ele criou ali os elementos do Mundo Invertido, né. O Chris explicou que a réplica de Hawkins veio a existir quando essa fenda foi formada pela Eleven. E depois ele acabou confirmando isso de novo durante a produção da 4ª temporada. Uma coisa interessante é que esse cara, ele descreve o Mundo Invertido como uma análgama. O que é isso, né? O que é essa palavra toda complicada? Basicamente, uma análgama é uma ligação, é algo que liga uma coisa com outra. Ou seja, o Mundo Invertido é atado à dimensão X, é por isso que você tem ali todos os elementos dessa dimensão, como por exemplo Demogorgon, vinhas, entre outras coisas, mas ele também tem características do seu local de criação, ou seja,
a cidade de Hawkins, que é onde aconteceu essa fissura, né? Onde aconteceu essa abertura para o mundo invertido. No momento que a Eleven contatou o Demogorgon em 83, a conexão entre a dimensão X e Hawkins foi feita. E isso fez com que fosse materializado alguns elementos da dimensão X nessa nova dimensão que a Eleven criou. Como eu falei, é por conta disso que o mundo invertido tem muitas coisas que são da dimensão X. Justamente porque o mundo invertido é o que liga a nossa dimensão com a dimensão X. E é por isso também que tudo que você faz no mundo invertido afeta a nossa dimensão normal também. Isso é evidente no uso das luzes, né, que a gente vê na série. Então, às vezes o pessoal anda ali no mundo invertido e a gente consegue ver a influência disso no nosso mundo. Justamente porque o mundo invertido é uma coisa que está no meio, é uma liga. E se você já se perguntou por que o Demogorgon foi a única criatura que apareceu ali no mundo invertido, né, em 83, por que não teve os outros bichos que a gente viria a conhecer ali nas outras temporadas? Essa explicação foi dada por um dos criadores da série, o Ross Duffer, onde ele disse que basicamente apenas uma criatura da dimensão X existia no momento de criação do mundo invertido. Essa criatura é o Demogorgon. E isso se deve no fato que o Demogorgon foi a única criatura que a Eleven tocou no momento da criação do mundo invertido. Ou seja, ela materializou aquilo que ela tocou nesse novo lugar que ela estava criando. O mundo invertido. Então, o que a gente aprende com tudo isso, né? Que aquele portal que a Eleven fez lá em 73, quando ela foi expulsar o Henry, não é um portal para o mundo invertido. Ali a gente já aprendeu, era um portal para o Hellscape, que por sua vez levava até a dimensão X. Em 1983 foi o momento que a Eleven criou essa dimensão aí sem querer e misturou os elementos da dimensão X com o mundo em que ela estava, né? A nossa dimensão, fazendo assim uma réplica da cidade que ela estava, Hawkins. E se você reparar bem, né, eu tinha dito que o Hellscape é uma dimensão, é uma barreira entre mundos. Só que agora o mundo invertido também foi descrito dessa forma. Ou seja, a gente pode supor aqui que o mundo invertido substituiu o Hellscape. E agora ele é uma barreira entre os mundos, fazendo essa função do Hellscape. Existe também um outro ambiente que é muito importante para Stranger Things, que seria o Mindscape. Basicamente, um ambiente psíquico que os personagens têm. Um exemplo de Mindscape que vocês podem ver é o Void da Eleven, que é aquele cenário todo preto, sabe? Quando a Eleven se concentra pra encontrar alguém ou fazer alguma coisa, ela entra nesse cenário, que a gente chama de Void, e esse Void, por sua vez, é um Mindscape. Inclusive, se você traduzir Mindscape, significa fuga da mente. Ou seja, é um ambiente dentro da cabeça de uma pessoa que você pode atingir algumas coisas, né? Envolve todo ali um estudo de subconsciente dentro do universo de Stranger Things. Você pode pensar aí que cada personagem tem o seu Mindscape. E não seria mentira, cada um de nós temos um Mindscape, os nossos personagens têm um também. Inclusive, um outro Mindscape que a gente veio a conhecer na 4ª temporada foi o Snowball, né? O baile da neve que aconteceu ali na 2ª temporada, mas a Max se lembrou desse momento na 4ª. Inclusive, foi ali que aconteceu um conflito entre o Vecna e a Eleven. Mas depois o Vecna jogou a Eleven para o Mindscape dele, né? Para a mente dele. Que na série a gente chama de Mind Layer. Ou seja, o Vecna é tão importante que até a mente dele tem um nome próprio. O Mind Layer é uma manifestação ali da psique do número 1, da psique do Henry, e é por isso que a gente vê elementos fragmentados da infância dele, né? Porque é uma coisa dele mesmo, é uma coisa pessoal. Então tem coisas ali da casa Creel, tem um relógio voando, tem pedaço da casa, e outra coisa muito importante que tem são fragmentos da dimensão X. E por que isso aconteceu? Porque, afinal de contas, no ano de 79, o Henry passou pelo Hellscape, chegou na dimensão X e foi afetado ali por aqueles organismos. Então, naturalmente, a psique dele também foi afetada. É por isso que a gente vê vinhas, rochas e várias outras coisas que pertencem à dimensão X também dentro do subconsciente do Vecna, porque ele realmente foi muito afetado. Já o Void da Eleven, né, que é um outro tipo de Mindscape, ele é mais objetivo, né? Então, geralmente, a gente só consegue ver aquilo que a Eleven tá procurando. É por isso que ele tem essa cor mais neutra. Tudo preto, a gente não vê nada, a não ser que a Eleven queira ver alguma coisa. Inclusive, gente,
toda essa questão de Mindscape também tem uma pontinha ali na nossa realidade, na vida real mesmo, por conta do projeto Montauk, né? Esse projeto que aconteceu também na época que Stranger Things se passa. Ele também está presente no vídeo que eu mencionei mais cedo, né? Aqui no card. E uma das coisas que esse projeto explorava é o estudo do subconsciente. E a descrição desse estudo bate muito com as descrições do Void da Eleven. Então é uma coisinha assim que pegaram do projeto Montauk real e colocaram dentro de Stranger Things. E quais que são as coisas que dá pra fazer no Mindscape, né? Cada um ali com o seu. Dá pra você localizar as pessoas, né, remotamente. Isso era usado bastante em espionagem. A gente vê isso na série também. Dá pra você contatar as pessoas remotamente. Então, literalmente conversar com alguém. E também dá pra você acessar a mente de outros indivíduos. Dá pra você acessar outros Mindscape. Que é o que aconteceu ali no conflito da Max, que a gente citou aqui, né, referente à 4ª temporada. Basicamente, o que acontece ali é que a Eleven e o Vecna entram no Mindscape da Max e depois o Vecna expulsa as duas para o próprio Mindscape, que é chamado ali, né, de Mind Layer, porque o Vecna é diferentão, ele tem um nome diferente para a mente dele. Uma coisa mega interessante é que cada Mindscape, ele é mais parecido com o Void da Eleven, até mesmo o do Vecna, que a gente falou aqui que é todo diferentão. Pois é, diferentão agora, porque antes, muito provavelmente, ele era como o Void da Eleven. E o que faz a gente dizer isso é novamente a peça de teatro The First Shadow, que mostra um momento ali do Henry acessando esse Mindscape dele, e a descrição, né, a forma que isso é mostrado pra gente, é igualzinho à da Eleven. Então, de alguma forma, o Vecna conseguiu adaptar, né, melhorar ali o ambiente psíquico dele a ponto de sentir influências de outras dimensões, como, por exemplo, a dimensão X. Foi uma coisa que ficou tão elaborada, sabe, tão hypada, que ficou diferente do Void. E é claro que vocês não acharam que eu ia passar por essa mudança, né, de Mindscape do Vecna, sem falar da paleta de cores, né? A gente sempre analisa cores aqui. Pra quem não sabe, pra quem tá conhecendo o Plantão Geek pela primeira vez, eu trabalho com cinema, então eu analiso bastante a cinematografia, especialmente paleta de cor. E eu acho bem bacana que a gente sai daquele preto, né, daquela cor mais neutra, pra um tom avermelhado de Mind Layer ali do Vecna. E o vermelho, ele pode significar muitas coisas, né? Dentre elas, a intensidade. Qualquer sentimento muito intenso, então ódio, raiva, vingança, esse tipo de coisa pode ser representado pelos tons de vermelho, e no caso ali do Mind Layer é um vermelho bem forte. Então eu acho interessante que a partir do momento que o Henry vai conhecendo outras coisas, vai se adaptando, o subconsciente dele foi se transformando numa coisa vermelha, numa coisa que afeta outras coisas, justamente pela presença dessa raiva, desse ódio, dessa vingança. Beleza, eu sei que foi muita informação, mas a gente vai fazer aqui uma linha do tempo muito rápida para você entender tudo certinho. Em 1979, a Eleven empurrou ali o Henry para fora da nossa dimensão, fazendo ele cair no Hellscape, onde ele sofreu muitos danos. Dali, ele foi parar na dimensão X, onde ele teve contato com os elementos originais de tudo que compõe Stranger Things. Ou seja, não, o Henry não criou o mundo invertido e nem a dimensão X. Ele só foi atirado para lá. Em 83, o mundo invertido foi criado por conta da Eleven, que tinha tocado ali no Demogorgon, abrindo uma fenda para nossa realidade. Essa fenda é o mundo invertido, uma dimensão que é uma réplica da cidade de Hawkins com elementos da dimensão X. No final de novembro de 83, a Eleven se baniu pra lá, né, pro mundo invertido, sugerindo pra gente que o mundo invertido tomou o lugar do Hellscape como aquela fenda entre mundos. Tanto que a Eleven sai depois, né, dessa mesma fenda tranquilamente. A conclusão que a gente chega nesse vídeo aqui é que, claro, ainda tem muitas dúvidas, muitas perguntas a serem respondidas, que com certeza na 5ª temporada a gente vai elaborar e vamos receber essas respostas finalmente, principalmente coisas que envolvem a dimensão X, que é a origem de tudo de fato. Até porque produtos transmediáticos, como por exemplo livros, HQs, peças de teatro, se eles têm uma informação muito importante para a trama, essas informações devem vir para o seu material base, que no caso é a série. Então eu também estou esperando, né, estou com muitas expectativas aqui da gente ver novas coisas, ver novas informações sendo oficializadas na série também. E eu acho que a 5ª temporada tem tudo para fazer isso.
Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. E aproveita, manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, que precisa saber dessa coisa das dimensões, porque muita gente não sabe disso. E aproveita e compartilha aí embaixo comigo qual é o seu momento favorito que envolve alguma dessas dimensões. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!